Coloca a imagem ao lado. Isso aí que vocês estão vendo é o porta-aviões Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo. Essa imagem foi tirada em setembro. Ele estava em exercícios no Mar do Norte, junto com outros membros da OTAN. De lá ele foi para a Croácia. Hoje, horas atrás, a informação é de que ele chegou nas águas da América Latina, indo para o Caribe, e vai fazer parte da grande frota que os Estados Unidos agora coloca na região em meio a tensões com a Venezuela. É estimado que até o final do mês, a coisa vai pular de 10 mil militares ali para 15 mil. Entre os ativos é bombardeiros, renovação de base em Porto Rico, como a gente já cobriu aqui anteriormente, submarino nuclear patrulhando a região, e o próprio Gerald Ford vai também com mais alguns navios para lá. Normalmente, quando um dos 11 porta-aviões que os Estados Unidos possui patrulha, ele não vai sozinho, mas com o que eles chamam de um carrier group, um grupo do porta-aviões. Então segue junto com destroyers, para até poder defender o navio no caso de um ataque, normalmente junto com um submarino nuclear, também que patrulha as águas em volta, entre outros ativos, incluindo barcos para logística. Ele não está indo com um grupo desses completo, mas pelo menos alguns navios que fazem parte de um grupo de ataque de um porta-aviões americano estão junto do ativo. O papel é tanto simbólico, afinal de contas, o maior porta-aviões do mundo, o orgulho da Marinha Americana, sempre vai ter um papel desse tipo. Mas também tem um impacto no campo de batalha. São cerca de 70 aeronaves, normalmente, que vão junto com um porta-aviões dessa magnitude. Isso também inclui hoje em dia capacidades envolvendo drones e outros ativos de guerra moderna. É a primeira vez que um porta-aviões está ali com uma presença desse tipo desde alguns outros pontos recentes da história americana. A gente pode falar, por exemplo, em 94 com a operação no Haiti e depois em 89 com a operação para basicamente prender o narcoditador, como também era chamado o general Manuel Noriega, na invasão do Panamá de 40 dias entre 1989 e 1940. 1989 e 1940, forcei aí a boa vontade. Foram 40 dias entre dezembro de 89 e janeiro de 1990. Fato é que isso não parece passar desapercebido não só pela imprensa, mas também pelo próprio Nicolás Maduro. Na sequência a gente tem isso aqui que vocês estão vendo na tela. Esse é um documento das FAMB, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. E aí vocês têm o que é o chamado Plano Independência 200, o Plano Independência 200 do governo da Venezuela. O que o documento diz é o seguinte: a Força Armada Nacional Bolivariana informa que, em cumprimento de ordens que foram legadas pelo cidadão Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela e comandante-chefe, desde hoje, terça-feira, 11 de novembro, a partir das 4 horas da manhã e até amanhã, quarta-feira, dia 12, está otimizado o comando, controle e comunicação do marco das formas de luta armada e não armada para a defesa integral da nação. Essa nova dimensão dá uma posição de completa formação operacional e intermedia o despacho em massa de meios terrestres, aéreos, navais, fluviais e de mísseis, sistemas de armas, unidades militares da milícia bolivariana, dos órgãos de segurança cidadã e dos comandos para a defesa integral, em todo o espectro do espaço geográfico nacional e em perfeita fusão popular, militar, policial. O que se pode querer dizer com isso também implica, inclusive, o que é chamado, por exemplo, das frentes populares, espécies de milícias maduristas, chavistas, que inclusive cumpriram um papel anteriormente em eleições venezuelanas de intimidar a população, espécies de grupos paramilitares integrados às Forças Armadas da Venezuela. A gente tem até vídeos que circularam hoje na Telesur, a emissora estatal da Venezuela. Vocês estão conferindo aqui do meu lado o que foi divulgado. E mostram algumas das armas por ali. Entre as armas envolvidas tem coisa nova e coisa antiga. Nisso a gente está falando desde sistemas mais recentes entregues pela Rússia e comprados com a ajuda também de financiamento chinês, até armas já de décadas na Venezuela há mais tempo. É dito até que para as armas mais novas, e é dito, estou falando de algumas organizações que fazem observação de questão militar aérea. A gente noticiou anteriormente a respeito de uma associação de aviadores holandeses que também estava monitorando o estado da frota na Venezuela. Ponto é, muito, mesmo das armas modernas, não se sabe em que estado estão em termos operacionais. O que se sabe é que as Forças Armadas venezuelanas dificilmente teriam qualquer chance de perdurar contra uma eventual invasão americana. Vai acontecer ou não vai saber, quem sabe. Agora, o presidente americano Donald Trump já confirmou que operações da CIA poderiam ocorrer terrestres na Venezuela, e isso se soma aos ataques no Caribe. Foram cerca de 15 pela nossa conta até agora, volta e meia tem um novo, talvez nem tenha sido contabilizado se houver mais algum na última hora.
e cerca de 70 pessoas abatidas em meio à campanha americana. O motivo, a gente já noticiou anteriormente. Há um caso em uma corte em Manhattan que rotula Maduro como chefe de uma organização narcoterrorista, com a aspiração de, aspas, inundar os Estados Unidos com cocaína. Isso é o que se diz no próprio processo envolvendo Maduro e outros 14 oficiais venezuelanos, atuais e antigos, entre eles até o polêmico Hugo El Pollo Carvajal, Hugo o Frango Carvajal, ex-general e chefe de contra-inteligência militar da Venezuela, agora em julgamento nos Estados Unidos, com reportagens dizendo que ele poderia estar trazendo à tona confissões que impliquem mais líderes latino-americanos. Ele anteriormente já fez acusações do tipo quando foi detido na Espanha. O resultado final a gente aguarda para ver. Como Maduro vai reagir, a gente aguarda para ver também. Em meio à mobilização, vale a pena acrescentar isso. Essa é uma reportagem que a gente já cobriu anteriormente, ou melhor dizendo, antes da reportagem que a gente cobriu anteriormente, isso aqui complementa o que eu vinha trazendo anteriormente. Isso é a Venezuela, as Forças Armadas venezuelanas preparando uma resposta de guerrilha caso haja um ataque americano. O que a Reuters noticia a partir de fontes da Venezuela. Claro, isso não pode ser confirmado de forma independente, mas é o que a Reuters noticia a partir das fontes da agência de notícias, então fica aí essa ressalva para o público formar a própria opinião. Mas é noticiado, a partir dessa matéria, de que esse esforço nacional, em parte, tem um quê de bravata, com muitas das armas não estando operacionais, mas também tem uma mobilização para fazer com que as forças paramilitares que a gente citou, de fato, ajam como uma espécie de força de guerrilha, mobilizando também parte da população em uma eventual invasão. A Reuters também está rastreando parte dos ativos militares despachados para a região e é uma das fontes a citar que entre 10 e 15 mil militares circulam agora por ali, deve chegar a 15 mil com um aumento até o final do mês, e também deu a notícia que a gente cobriu anteriormente aqui também, sobre a renovação da base americana em Porto Rico e outras bases militares que foram estratégicas para os Estados Unidos anteriormente na região. Estava falando antes da base de Roosevelt Roads. Se voltar aqui no canal para os cortes da semana passada, vai poder ter mais informação a respeito do assunto. E em meio a isso, não para por aí porque tem mais contexto. Então, lá vai. Aqui, isso é do Washington Post, outra matéria que a gente cobriu recentemente aqui no canal, falando que o Maduro teria buscado auxílio de Rússia, China e Irã para conseguir uma espécie de respaldo militar no caso de um eventual combate com os americanos, ou mesmo, em meio a um contexto tão complexo, para tentar, mesmo não havendo combate, reforçar as forças armadas. Enquanto nem Moscou, nem Pequim, nem Teherã confirmaram isso, seriam fontes dizendo, a partir de documentos americanos, ao Washington Post, um dos principais jornais do país. Vale a pena dizer que o Kremlin, quando procurado, falou que estava em contato com os amigos na Venezuela e que tinha contratos e obrigações por ali. E é verdade, a coisa pode chegar até a valores bilionários quando a gente fala dos contratos de exploração de petróleo entre Moscou e Caracas. Daí tem mais coisa, conforme um dia agitado, nas notícias sobre Venezuela. De um lado, a gente tem esse ponto, mas indo para o lado americano da questão, também há notícias agora circulando. Hoje, em pelo menos 2 veículos de imprensa, The Guardian e originalmente a CNN americana, que falaram que o Reino Unido teria parado de compartilhar inteligência e comunicações a respeito de barcos circulando no Caribe com o governo americano por considerar os ataques que agora ocorrem contra as embarcações que os Estados Unidos consideram narcoterroristas como ilegais. O governo britânico respondeu às reportagens dizendo que não vai confirmar nem negar e que não compartilha informações a respeito de inteligência, mas é mais uma parte do quebra-cabeça conforme a gente desdobra o contexto no Pacífico. Pelo menos 2 dos principais veículos de mídia, um dos Estados Unidos, outro do Reino Unido, deram a informação, a CNN para os Estados Unidos e o The Guardian, um dos principais jornais britânicos, então, dando a informação no Reino Unido. Por aí a gente vê um contexto complexo. A gente já tem feito a cobertura de forma extensa a respeito disso, e você que quiser buscar mais a fundo o assunto pode procurar aqui no canal, mas para encerrar o segmento vale a pena acrescentar alguns pontos. Primeiro, isso acontece também num contexto geopolítico mais amplo. A gente falou ontem a respeito de preparações militares chinesas, com um novo porta-aviões da China entrando em serviço, o Fujian. No sábado, oficiais chineses confirmaram que ele vai estar, então, estacionado em Sanya, no Mar do Sul da China, zona crítica das tensões entre Pequim e os Estados Unidos. Anteriormente, Pequim e Rússia utilizaram Venezuela, Cuba e Nicarágua como formas de projetar poder perto dos Estados Unidos. Para além da questão de narcoterrorismo e Venezuela, também existe mais um elemento de análise geopolítica aí quando a gente coloca isso na mistura. Segundo ponto, isso é parte da estratégia mais ampla que liga defesa e diplomacia. Isso é uma coisa que a gente já pontuou anteriormente, foi ponto de atenção no final do primeiro governo Trump.
Veio a Covid e a coisa ficou complicada para lidar com qualquer outra pauta, mas Mike Pompeo e o Departamento de Estado, naquela época, olhavam para a América Latina como uma nova prioridade para retomar o que era chamado de segurança hemisférica, dominância americana, no seu exterior próximo. Marco Rubio, não à toa, foi escolhido como secretário de Estado, o primeiro latino na história a estar à frente do departamento que cuida das relações exteriores americanas. Um filho de sobreviventes do comunismo cubano. Ele próprio um fator grande em instigar também o socialismo na Venezuela, o comunismo cubano. A América Latina passou a ser prioridade na diplomacia americana e o Gerald Ford, agora na região, é mais uma peça desse quebra-cabeça.